informação às 15 com Beatriz Cruz. Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos à informação na Rádio Boa Nova. São as notícias às 3 da tarde. Em destaque, o mais recente balanço da Direção-Geral da Saúde. Portugal registra mais 85 mortos e 3.919 casos de Covid-19. Centro Paroquial de Sazes da Beira, com 59 infectados. Carregal do Sal e Nelas registram recuperados nas últimas 24 horas. Já Tondela e Mangualde com 2 novos casos. Hospital de Viseu suspende cirurgias programadas e não prioritárias. Rede Expressos suspende atividade nos próximos 2 fins de semana, pontes e feriados. Graça Freitas garante que está a ser acautelada toda a logística para a chegada da vacina. Tudo isto no dia em que Portugal entra no novo estado de emergência por mais 15 dias. Oliveira do Hospital volta a ser reconhecida como a autarquia mais familiarmente responsável. Uma viatura foi furtada ontem na cidade de Oliveira do Hospital. Um homem foi condenado por regar a mulher com gasolina. Aconteceu em Tábua e Marcelo Rebelo de Sousa marca eleições presidenciais para 24 de janeiro. Informação na Rádio Boa Nova tem o apoio de IG Eletrodomésticos. O boletim divulgado esta terça-feira pela Direção-Geral da Saúde revela que Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 85 óbitos e 3.919 infectados por Covid-19. Em termos acumulados, o país ultrapassou hoje a barreira das 4.000 vítimas mortais. O total é de 4.056 e soma já 268.721 infectados. Esta terça-feira, o boletim indica que há 3.275 pessoas internadas em enfermaria, um aumento de 34 face a ontem, e 506 pessoas estão internadas nos cuidados intensivos, um aumento de 8 pessoas. Nas últimas 24 horas, as autoridades contabilizaram mais 7.406 recuperados, num total de 184.233 pessoas que já recuperaram da doença. No norte do país, foram contabilizados nas últimas 24 horas mais 2.284 casos e mais 50 mortes. O centro soma hoje mais 446 infectados e 12 óbitos. Em Lisboa e Val do Tejo há a registrar mais 1.018 casos e 20 vítimas mortais. O Alentejo registra mais 83 casos e 3 óbitos, enquanto que o Algarve tem esta terça-feira mais 65 casos e não sinalizou nenhuma alteração no número de mortos. Também nos arquipélagos não há alteração no número de vítimas mortais, sendo que os Açores somam mais 18 casos de Covid-19 e a Madeira mais 5. Dizer também que a esta altura aguardamos o balanço do município de Oliveira do Hospital acerca da evolução da pandemia no concelho de Oliveira do Hospital. Sabe-se que vão então ser divulgados às terças e sextas-feiras os dados concelhios, mas a esta altura ainda não é conhecido o ponto de situação normalmente feito por José Carlos Alexandrino. O Centro Paroquial de Sazes da Beira, no concelho de Ceia, anunciou ontem que na instituição há um total de 59 infectados com Covid-19. Num comunicado publicado ontem na página do Facebook, o Lar Sazes anunciou que a esta altura tem 18 funcionárias infectadas e 41 idosos positivos, dos quais 2 estão hospitalizados. No total de testes realizados, 13 deram negativo e 2 foram inconclusivos. Os inconclusivos foram novamente testados durante o dia de ontem, mas ainda não são conhecidos os resultados.
O concelho vizinho de Carregal do Sal registrou nas últimas 24 horas 4 recuperados da Covid-19. Desde o último balanço feito pela autarquia, não se registaram novos casos. De um total de 54 acumulados desde o início da pandemia, Carregal do Sal conta agora com 21 casos ativos e 33 recuperados. O município de Nelas também não registrou novas infecções nas últimas horas, contudo soma mais 14 recuperados. Dos 162 casos acumulados, 49 encontram-se ativos, 108 recuperaram da doença e 5 morreram. Em Tondela há o registro de 2 novos casos, contando atualmente com 165 casos ativos. 3 pessoas já perderam a vida devido à Covid-19 e 90 já recuperaram. Desde o início da pandemia já foram contabilizados 258 casos infectados com o novo coronavírus. No concelho de Mangualde surgiram 2 novos casos nas últimas 24 horas, de um total de 288 casos acumulados. 130 encontram-se ativos, 147 recuperaram e 11 pessoas perderam a vida. O Hospital de Viseu suspendeu as cirurgias programadas que não sejam prioritárias e envolvam internamento hospitalar devido ao agravar da atual situação pandémica. O anúncio foi feito ontem pela administração do Centro Hospitalar Tondela Viseu para responder ao aumento do número de casos Covid-19 e fazer face ao aumento da necessidade de vagas para internamentos de doentes com o novo vírus. A administração diz que vai assegurar a realização de cirurgias prioritárias e muito prioritárias e todas as cirurgias urgentes, além do funcionamento das cirurgias de ambulatório no São Teotónio e também em Tondela. Os hospitais de dia, as consultas externas vão manter-se abertas, prevendo-se algumas desmarcações de consultas não prioritárias que serão comunicadas aos utentes em devido tempo. A administração refere que as novas medidas surgiram na sequência das orientações da tutela no âmbito do alargamento da capacidade de resposta à pandemia. Também, de acordo com o centro hospitalar, nesta altura encontram-se internadas 95 pessoas infectadas com Covid-19, dos quais 87 em enfermaria e 8 nos cuidados intensivos. E a Rede Expressos decidiu suspender toda a atividade de transporte de passageiros nos próximos 2 fins de semana, pontos e feriados, tendo em conta a proibição de deslocações entre os concelhos determinada pelo Governo. A Rede Expressos, cumprindo a resolução do Conselho de Ministros, decidiu suspender a atividade nos próximos 2 fins de semana perante a impossibilidade de haver deslocações entre concelhos. Assim avançou em comunicado a empresa de transporte público rodoviário. Desta forma, a atividade da Rede Expressos será suprimida na área de transporte de passageiros entre 28 de novembro e 1 de dezembro, inclusive, e entre 5 e 8 de dezembro também, inclusive. Segundo a empresa, a decisão prendeu-se com o facto de que a Rede Expressos teria muitas dificuldades na realização de um controle efetivo de todos os passageiros e do seu fundamento para fazer deslocações entre concelhos. A Rede Expressos esclareceu ainda que todos os passageiros que adquiriram antecipadamente os seus bilhetes poderão ser reembolsados ou revalidados sem custos. A Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, referiu ontem que a logística para a chegada da vacina contra a Covid-19 está a ser pensada. A vacina há de chegar ao nosso país, haverá um ponto de chegada e haverá pontos de distribuição secundária, assim afirmou Graça Freitas, acrescentando que as vacinas serão enviadas para as farmácias do continente e também arquipélagos dos Açores e da Madeira. Várias vacinas e essas vacinas são todas, como sabem, diferentes, são feitas com tecnologia diferente e têm indicações diferentes. E essas indicações na Europa ainda não foram aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Dito isto, o que está a ser feito há muitos meses já é o acompanhamento da situação a nível europeu. Portugal, como sabem, está nos mecanismos europeus para adquirir vacinas. Há
pelo menos contratos celebrados com 4 empresas, 2 outras estão em vias também de entrarem nesta pool de fornecedores possível para vacinas, e o Infarmed obviamente acompanha com a Agência Europeia do Medicamento todo o desenvolvimento de novas vacinas, acompanha o seu aparecimento, acompanha os seus ensaios clínicos, acompanha os seus estudos, acompanha as suas indicações e obviamente também a Direção-Geral da Saúde e outras instituições do Ministério estão desde a primeira hora a ver esta evolução e a estudar aquilo que vai saindo. Portanto, para lhe dizer que o plano de vacinação para a vacina Covid-19 tem vindo a ser feito ao longo destes meses, desde que as vacinas começaram a ser fabricadas e a ser, enfim, testadas e alvo de ensaios clínicos. Dito isto, a questão concreta do transporte, obviamente toda a logística, não é só o transporte, é a rede de frio, é a rede de administração, são os planos de formação, os planos de comunicação, portanto toda a logística também está a ser pensada e desde logo, obviamente, depende de onde vem a vacina há de chegar ao nosso país de alguma forma e obviamente ficará de acordo com a quantidade que chegar em cada momento, com o tipo de vacina, com as características da vacina, haverá um ponto de chegada ao país e depois haverá pontos de distribuição secundária, ou seja, como para todas as outras vacinas, de acordo com um plano pré-estabelecido, estas vacinas serão enviadas a farmácias de locais descentralizados no continente e obviamente também da região autónoma dos Açores e da Madeira. Declarações de Graça Freitas ontem na conferência de imprensa habitual da evolução da Covid-19. Recordar que Portugal está desde a meia-noite de hoje num novo estado de emergência devido à pandemia da Covid-19, passando os 268 municípios do continente a estar divididos em 4 grupos, consoante os níveis de risco de transmissão. O novo estado de emergência vai prolongar-se até às 23h59 do dia 8 de dezembro. As medidas gerais para todo o país passam pela proibição de circular entre concelhos entre as 23 horas do dia 27 de novembro e as 5 da manhã do dia 2 de dezembro e também entre as 23 do dia 4 de dezembro e as 23h59 do dia 8 de dezembro. Nas vésperas dos feriados não haverá aulas e a função pública terá tolerância de ponto. O Governo apelou também ao setor privado para dispensar trabalhadores nestes 2 dias. As máscaras são então obrigatórias também nos locais de trabalho, nos 127 concelhos classificados como de risco extremo elevado e muito elevado, continua a vigorar o recolher obrigatório entre as 23 e as 5 da manhã nos dias úteis, bem como as 13 e as 5 da manhã nos fins de semana. Nas vésperas dos feriados, os estabelecimentos comerciais vão estar encerrados a partir das 15 horas nestes 127 concelhos. Outras notícias: o município de Oliveira do Hospital foi novamente distinguido pelo 6º ano consecutivo como a autarquia mais familiarmente responsável 2020, um galardão atribuído pelo Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis, que visa galardoar e divulgar as melhores práticas das autarquias portuguesas em matéria de apoio municipal às famílias. Segundo o comunicado enviado à Boa Nova, a autarquia presidida por José Carlos Alexandrino recebe assim a bandeira com palma que se destina às autarquias que conquistaram este prémio por 3 ou mais anos consecutivos. A atribuição desta distinção ao município oliveirense resultou da avaliação feita pelo Observatório a todo um conjunto de políticas familiarmente responsáveis em 11 áreas de atuação. Encontram-se neste caso, entre muitas outras medidas, o programa de incentivo à natalidade, já em vigor desde 2013, a criação de um tarifário social na fatura da água que discrimina positivamente as famílias numerosas, também o apoio à aquisição de manuais escolares concedido a alunos do primeiro ciclo ou, por exemplo, a atribuição de bolsas de estudo, assim como transportes escolares gratuitos para todos os níveis de ensino. O
Uma viatura foi furtada ontem na cidade de Oliveira do Hospital. Segundo o que a Rádio Boa Nova apurou, o veículo pertence a um cidadão residente no estrangeiro e quem deu falta pelo mesmo foi um vizinho. De acordo com este vizinho, o carro foi furtado entre as 16 e as 17 horas e encontrava-se estacionado na travessa do Dr. António Dias, junto ao supermercado Pingo Doce, na cidade oliveirense. O veículo é cinzento, da marca Mercedes, e possui matrícula 3627TT. Já foi apresentada a queixa na GNR de Oliveira do Hospital. Um homem de 68 anos foi condenado ontem a 3 anos e meio de prisão com pena suspensa por violência doméstica contra a sua ex-companheira. O crime ocorreu em Tábua, quando o arguido trancou a mulher e os 2 filhos menores no apartamento e lhe atirou gasolina. O arguido estava acusado de tentativa de homicídio qualificado, mas o coletivo de juízes absolveu desse crime, entendendo que não houve intenção de matar, condenando-o por violência doméstica agravada. O tribunal considerou que, se o arguido quisesse realmente matá-la, teria sido muito fácil, atendo-lhe fogo depois de regar com gasolina, o que não se verificou. Tudo aconteceu numa altura em que o casal, residente no Luxemburgo há vários anos, veio a Portugal. Em novembro de 2018, a mulher, que já tinha manifestado a intenção de se separar do arguido, marcou uma viagem combinando que o companheiro ficaria no Luxemburgo com os filhos de ambos. O homem, desconfiado de que ela queria fazer a viagem na companhia do outro homem, comprou bilhetes de avião também para si e para os menores. E marcar a atualidade no país, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa marcou esta terça-feira as eleições presidenciais para 24 de janeiro de 2021. A presidência da República revela que o presidente da República assinou hoje o decreto que fixa para domingo, 24 de janeiro de 2021, as eleições presidenciais, o qual seguiu já para publicação em Diário da República. A lei eleitoral do Presidente da República estabelece que o chefe de Estado marcará a data do primeiro sufrágio para a eleição para a Presidência da República com antecedência mínima de 60 dias. Marcelo Rebelo de Sousa assinou este decreto 61 dias antes da data das eleições. Se nenhum dos candidatos obtiver mais de metade dos votos validamente expressos, não se considerando como tal os votos em branco, o segundo sufrágio realiza-se no 21º dia posterior ao primeiro entre os 2 candidatos mais votados. Neste caso será a 14 de fevereiro. A lei determina que tanto o primeiro como o eventual segundo sufrágio vão se realizar nos 60 dias anteriores ao termo de mandato do Presidente da República, cessante, que é no dia 9 de março de 2021. 15 horas 18 minutos, prestes a terminar então esta edição informativa. E nesta terça-feira, 24 de novembro, contamos com períodos de céu muito nublado, possibilidade de formação de geada em alguns locais do interior norte e centro do país. Hoje, a registrar-se uma pequena descida da temperatura máxima, em especial nas regiões do interior norte e centro do país. Por Oliveira do Hospital, as temperaturas variam hoje entre os 5 graus de mínima e os 15 de temperatura máxima. Referir então que estamos a aguardar o novo balanço feito pelo município de Oliveira do Hospital acerca da evolução da pandemia no nosso concelho, informação que ainda não foi disponibilizada pelo município nem pelo autarca José Carlos Alexandrino. Esperamos então ter essa informação para o nosso noticiário das 18 horas. Ainda assim, se antes tivermos conhecimento, já sabe que estará disponível em radioboanova.pt, também nas nossas redes sociais. Da minha parte é tudo, desejo um resto de uma boa tarde, sempre na companhia da Boa Nova, com melhor música e também o essencial da informação. Boa Nova.
Informação às 15 com Beatriz Cruz.